Oi, tudo bom? Nós vamos continuar aqui no versículo 5 do livro de João, capítulo 4, sobre a história da mulher samaritana. Comecei o versículo falando sobre essa história, né? Você que não acompanhou pode dar uma corridinha num vídeo anterior e você vai ficar a par de tudo que foi falado no vídeo anterior. E no versículo 5 vai dizer assim: chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicá, e perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, por volta ao meio-dia. Então, ele entra na cidade, como eu havia falado, na cidade de Samaritano, num dos lugares de Samaritana, uma cidadezinha chamada Sicá. E perto daquele lugar tinha um poço que era de Jacó. Depois eu vou estar colocando a descrição que fala sobre isso. E é um lugar onde Jacó dera a seu filho José. Nós sabemos que Jacó ele foi um dos patriarcas muito falado até o dia de hoje, muito respeitado pelos judeus, pelos samaritanos, e em alguns momentos eles falam sobre isso. E Jesus cansado, né? E também um ponto estratégico que o nosso Jesus, ele usava esses momentos de estratégia para alcançar o coração de alguém. Cansado da viagem, ele se assenta. Jesus junta a fonte, né, por volta do meio-dia. Observe uma coisa, naquela época, homens e mulheres não se encontravam em público. Não poderia ter contato em público. Isso era algo agravante para a honra e a moral da mulher. Mas observa que Jesus, ele quebra alguns protocolos porque ele queria algo com aquela mulher. Ele queria levar o entendimento daquela mulher, algo que talvez ela no anonimato, ela sozinha no sofrimento dela, ela pediu a Deus. E Jesus foi a resposta da oração daquela mulher naquele momento, naquele dia. No versículo 7 vai dizer: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha, ela saiu. Propositalmente, Jesus estava onde? Naquele lugar onde era a esperança daquela mulher. Porque aquela mulher saía da casa dela ao meio-dia, o pingo do sol quente, para ir apanhar água. E aquela água era o único momento que Jesus tinha, aquela hora, para ter encontro com aquela mulher. Certamente essa mulher vinha para fugir de alguma coisa, de alguma crítica. Pois a Bíblia vai falar sobre uma dessas críticas. Versículo 8 assim: pois seu discípulo tinha ido à cidade para comprar alimento. Versículo 9: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Como eu falei, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eles tinham uma rivalidade muito grande. Então você observa que o nosso Senhor, em uma condição humana, Jesus sentia sede e sentia fome. E ele aproveitava esses momentos de condições humanas para explorar a sua condição divina. Então ele vai e pede água para essa mulher. E a mulher é assustada, porque não era normal e nem visível ver um judeu falando com um samaritano, e não precisava de muito para saber quem eram os judeus, porque os judeus tinham umas características próprias no seu vestir, no seu falar, no seu andar, no seu comportar. Não é verdade? Então, na hora que ela viu, que ela ouviu o soar da sua voz, ela entendeu: é um judeu. Mas como pode esse homem estar falando comigo? Primeiramente, ele quer protocolo que não pode. Homem e mulher sem falar em público. Depois, outro protocolo, ele é judeu. Sabemos que há um distanciamento muito grande, tanto na área espiritual como na área física. Eles não se davam bem, eles divergiam muito. Mas olha só o que Jesus vai responder para essa mulher. E replicou-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu é que me pediria, e ele te daria água viva. O Senhor está falando dele mesmo. Mulher, se tu soubesse quem sou eu, se tu soubesse quem sou eu, quem te pede água, tu é que me pediria água, e a água era uma água viva. Agora pensa você diante de um Senhor te pedindo água e ele dizendo: o que você tem para me oferecer é tão inferior àquilo que eu tenho para te dar. A água dessa mulher era uma água que
Logo, logo você sentir sede, mas aquilo que ele tinha para dar para ela saciaria ela para a eternidade, para a vida toda, enquanto em vida e na eternidade. Mas olha, vamos correr. O versículo onde diz: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? Enquanto a mulher falava das coisas terrenas, da sede natural da condição humana, Jesus já estava apresentando ela algo maravilhoso. Jesus já estava em um nível espiritual, em um nível de maturidade com ela. Jesus já estava explorando ali aquela fé daquela mulher. Já estava levando ela a entender o processo espiritual. É isso que Jesus faz com a nossa vida. Enquanto nós estamos aqui no raso, o Senhor está nos convidando para entrar no profundo da intimidade com Ele. Amém? Aí no versículo 12 vai dizer: És tu porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado. A admiração que essas pessoas tinham por Jacó era muito grande. Jacó era um verdadeiro ídolo espiritual para aquelas pessoas. Não é difícil de notar os motivos, porque realmente Jacó foi um grande homem. Jacó foi um homem de fé, Jacó foi um homem que fundou a nação de Israel, né? Foi ele, sim. Aí ela diz assim: o Senhor é maior do que ele? Ele bebeu, ele fez esse poço, ele bebeu, os filhos dele bebeu, o gado dele bebeu, ou seja, ele saciou várias vezes sua sede nesse lugar. E você é maior, mas você é mais representativo do que ele. Mas olha o que Jesus disse: e afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Ou seja, ele pode ter sido tudo isso, meu amor, mas aquilo que ele fez por você é algo tão inferior que não sacia completamente os seus anseios. Mas o que eu tenho para você, o que eu vim fazer aqui, sim, eu sou maior do que Jacó, e a água que eu tenho para te oferecer é maior do que ele te ofereceu. Porque o que Jesus tem para nós é muito maior do que qualquer outra coisa ou qualquer outras evidências que vieram nos apresentar. E o meu tempo encerrou nesse vídeo, vou fazer o terceiro vídeo. Eu não tenho dó de fazer vídeo. E me segue para o outro vídeo em nome do Senhor, amém? Que Deus abençoe você.